Olá, meu irmão, graça e paz. Tudo bom? Então, hoje trago um artigo bem interessante que desejei dividir com vocês. E gostaria da atenção de cada um para que pudéssemos esmiuçar esse assunto. E tem como título O Espelho Interior, através de Jorge Angel Livraga Rizzi. Vamos ao texto. Hoje, na altura em que o mito da igualdade cambaleia, pode-se apreciar mais livremente a sabedoria dos antigos, que afirmavam que todas as coisas e todos os seres têm existências diferentes. Mas, dentro da mesma pessoa, é difícil registrar dois estados de ânimo iguais ao longo de um dia, de um mês ou mesmo de um ano. O mal é que, salvo as exceções que confirmam a regra, esses estados de ânimo têm frequentemente um denominador comum pernicioso, que é o de observar preferencialmente a parte negativa de tudo e de todas as coisas. À sua maneira, cada qual sente-se um mártir, um incompreendido ou uma vítima dos demais, que não o amam, não valorizam como merece, mas, ao longo de etc., que seria impossível descrever aqui. É notável como o egocentrismo, com tendência mais ou menos acentuada para o egoísmo, modifica as atitudes e procedimentos, convertendo em nécios os inteligentes, em ociosos os trabalhadores, em débeis os potencialmente fortes. Aqui essa palavra, esse adjetivo nécio, ele, na verdade, quer dizer a pessoa ignorante, né? É como se sofresse de alguma idiotia, de uma não capacidade cognitiva, né? É uma forma, assim, um pouco até agressiva de se falar. Voltando ao texto. O excesso de individualismo é tão mau como o seu contrário. Todos acreditam ter, de alguma maneira, as chaves do sucesso, mas quando são postos à prova, fracassam, deitando a culpa, ou seja, jogando a culpa sempre para os outros, assumindo posições psicológicas sombrias. Não é raro encontrar indivíduos que são verdadeiros déspotas para os seus subordinados e que são extremamente sensíveis quando lhes toca a eles obedecer ou ouvir um corretivo. Então, decai a alegria e uma nuvem cinzenta abate-se sobre a torturada consciência e acredita ser vítima de uma injustiça, ao mesmo tempo que proclama as suas próprias bondades e os erros dos próximos. Essa atitude pessimista e negativa, ao observá-lo ao longo dos anos em centenas de pessoas que bem poderiam experimentar uma atitude mais autêntica, positiva e até humilde perante a vida, chamou-me profunda atenção. Recorda-me da parábola de Platão sobre, abre aspas, olho da alma, fecha aspas. Esse que, de acordo para onde se dirige, vê-se panoramas diferentes, comunica visões escuras, cinzentas ou francamente luminosas. Imaginei que temos dentro algo assim como um espelho de posição variável e nele reflete-se aquilo para o qual está dirigindo. Se o deixarem folgado, laço caído para a parte baixa do mundo, somente refletirá sombras, perigos e adversidades. Se, com pouco de esforço, conseguimos levantá-lo, mesmo que seja até a horizontal, o seu campo de visão ampliará-se-á consideravelmente e sem despojar-se de trevas, abarcará também horizontes luminosos, pluralidade de seres e coisas interessantes, dignas de se ter em conta, e a alma ampliará a sua possibilidade de perceber, portanto de discernir, de decidir e também de atuar. Se com firme vontade levantarmos ainda mais o espelho, veremos as coisas adversas do mundo borradas e um céu de luz levará beleza e alegria ao nosso coração.
estaremos naturalmente predispostos para o êxito, para a alegria e a sabedoria desenvolver-se-á, descobrindo para nós verdadeiras maravilhas e os motores escondidos das coisas visíveis. Perceberemos as mãos de Deus em cada obra e o seu pensamento incomensurável, regendo todas as ideias e todas as formas. E assim, saudavelmente entretidos na visão e na vivência de tais prodígios, iremos esquecendo pouco a pouco as nossas estreitezas egoístas, a nossa ignorância que descarrega sobre as costas alheias os pesos das responsabilidades que nos enobrecem e que justificam a nossa vida. Mantendo esse reflexo do céu na nossa alma, tudo tornará-se-á mais fácil e as caminhadas mais agradáveis, frutíferas e alegres. Na verdade, vale a pena o esforço, pois de uma semente de vontade surge um bosque de bem-aventurança, de felicidade, de conformidade emocional consigo mesmo. Ao poder ver com claridade as características do caminho e dos caminhantes, que com o espelho virado para as trevas não podíamos distinguir. As vacilações diminuem e o medo é substituível por uma saudável inquietude renovadora e vital. Os queixumes tornam-se risos e naturalmente somos melhor aceitos por todos, simplesmente movendo para cima o nosso espelho interior. Ai, que lindo! Sinta-se abraçado, meu irmão. Enquanto li o texto com vocês, fui lembrando das vezes que tive a oportunidade de fazer trilha. E terei ainda, se Deus quiser, muito em breve. Como é gostoso! Imaginem se cada vez que formos fazer um passeio numa mata, mesmo que estejamos com uma equipe maravilhosa, como a Trilhar, que é a que eu sempre vou, onde é muito organizada, existe há anos, onde nos sentimos uma verdadeira família. Imaginem se ficássemos só verificando coisas ruins. Tempo nebuloso, acidentes, bichos peçonhentos. E iria chegar um momento que cada um daqueles, por mais coragem, vontade que tivesse de fazer, de se aventurar, iria recuar, não desejaria mais estar naquele lugar, pois riscos existiriam ou existirão, na verdade existem, sempre, em todo e qualquer lugar. Mas há de existir em nós o bom senso, há de existir em nós a vontade. Lembrei-me de outra coisa, lembrei de uma amiga que sai todos os dias para caminhar bem cedo. E eu falava às vezes para ela assim, poxa, Toninha, cuidado, porque você sai tão cedo que está tudo nublado muitas vezes, referindo-nos aqui num dia de inverno. E ela saía para fazer a sua caminhada matinal. Sai para fazer a sua caminhada matinal por volta de 5 e pouco da manhã. Então imagine que ela se deixasse levar pelo medo dos assaltos, pelo medo, iria deixar de ir, não faria sua caminhada, não faria sua trilha. E assim somos nós. Não é que temos que viver destemidos. O medo pode ser um recurso fantástico para que possamos balizar, não é banalizar, balizar a nossa vida, para que possamos usar de bom senso. Mas temos sempre que passar pelo crivo da razão, porque se nos deixarmos levar só no campo das emoções, teremos medo de tudo e de todos. Não sairemos nem de casa. Eis que, mesmo dentro de casa, podemos nos acidentar. Então pense nisso. Ao olhar para o outro, ao invés de julgá-lo, criticá-lo e, enfim, deixá-lo num lugar muito ruim, porque às vezes aquela pessoa, ninguém sabe o que está passando naquele momento. Pode estar num mau momento e basta uma palavra que denote uma crítica, uma coisa assim, pode fazê-la sentir-se ainda num poço mais profundo. Então, temos que ser responsáveis, não responsáveis pela atitude dos outros, mas responsáveis pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, que podem influenciar minuciosamente a vida de um outro irmão. Então, o respeito acima de tudo. Existe um ditado que diz, você não precisa amar, mas quando se quer conviver, esteja certo que a admiração e, acima de tudo, por maior que seja a intimidade, o respeito será a chave
prepulsora de uma relação longeva. Um beijo, um abraço, que a paz do Mestre te acompanhe e que a nossa Mãe Gaia te abrace, te dando novas oportunidades de ser cada vez mais inteiro, mais feliz.